Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. No programa de hoje, vamos dar mais atenção à saúde dos homens. A nossa conversa no estúdio tem urologista, nutricionista, cardiologista e até cirurgião plástico. E tem também, você quer ser pai? Então precisa fazer um espermograma, exame que identifica a qualidade dos espermatozoides e ajuda no tratamento de fertilidade. E será que os homens ainda têm medo do exame do toque? Olha que o câncer de próstata é o tipo mais mortal. Vamos discutir os efeitos da queda dos hormônios masculinos e o que acontece na terceira idade. Tudo isso e muito mais no Vida e Saúde de hoje. Olá! Os hormônios produzidos no nosso corpo vão diminuindo com o passar dos anos. Nas mulheres, isso é sentido na menopausa. Mas e nos homens? Existem algumas diferenças que a gente confere agora na reportagem. Eles são responsáveis por alterações psicológicas, fisiológicas e pelas características secundárias masculinas. No homem, os hormônios são produzidos nos testículos. A testosterona é o principal. Ele atua na formação de toda a condição possível para que aquele homem tenha atividade sexual, principalmente a libido é responsável. A vontade de ter atividade sexual é dependente da ação da testosterona e a formação ou a característica da musculatura do homem, né? Ou seja, a distribuição dos músculos no homem é determinada por esse hormônio. Na adolescência e início da fase adulta, é comum o uso de hormônios artificiais para um maior desenvolvimento da musculatura e dos ossos. Esse educador físico desaprova a atitude que pode causar graves problemas de saúde. Deve-se ter cuidado com o uso de ergogênicos, porque eles são benéficos quando usados para terapia, como terapia medicamentosa. Quando são usados com intuito anabólico, ou seja, ganho de massa muscular, corpo perfeito, tudo isso, ele já traz efeitos adversos que prejudicam qualquer que seja o indivíduo, seja criança, seja idoso, seja jovem. Assim como na mulher, a produção de hormônios masculinos diminui na fase da maturidade. É a andropausa. Diferente da menopausa, que é uma diminuição abrupta da produção de hormônios femininos, no homem as mudanças acontecem de forma mais lenta e os efeitos colaterais são bem menores. Não há grandes mudanças no comportamento do homem. O homem não sente esses sintomas, né, clássicos da menopausa, que é os fogachos, essas ondas de calor, mudança de temperamento, de comportamento. Não acontece isso como acontece na mulher. Para o geriatra, a reposição hormonal pode esconder alguns riscos. A testosterona ela é reposta ou deve ser reposta em casos muito específicos, onde há sintomas
relacionado à baixa testosterona, porque também se viu que da testosterona aumenta a incidência de câncer. E para conversar aqui com a gente sobre como é que anda a saúde dos homens, nós estamos recebendo o urologista aqui, o doutor Ariel Scafuri, que vai conversar aqui conosco. Tudo bom, doutor Ariel? Tudo bem. Doutor Ariel, a gente está falando aí sobre hormônios masculinos, né? A gente sabe que a menopausa nas mulheres provoca uma revolução no nosso corpo, né? E os homens não têm isso, o homem é beneficiado até nessa hora? Na verdade, não, né? O que acontece é que na menopausa, no caso da mulher, essa queda hormonal ela é muito abrupta e essa queda abrupta gera uma associação bem clara entre os sintomas. No caso do homem, esses sintomas eles acabam sendo muitas vezes confundidos com sintomas do envelhecimento ou daquela vida estressada que a gente tem. Então, muitas vezes fica difícil você criar essa correlação entre o sintoma, a alteração laboratorial para que isso possa gerar um tratamento. E o declínio, a gente falou em testosterona, né? Ele é o principal hormônio do masculino? O principal hormônio masculino que a gente considera é a testosterona. E esse declínio, o que é que a gente poderia tentar aqui caracterizar de alguma maneira, o que é sentido na hora desse declínio, a partir de que idade? Então, a gente começa a considerar o diagnóstico da andropausa, vamos dizer assim, o termo a gente não usa, medicamente a gente não usa esse termo, vamos colocar andropausa que é mais fácil para ser entendido, a partir dos 40 anos. Então, nessa fase, a gente já começa a considerar sintomas que vão desde coisas como diminuição do desejo, diminuição da intensidade do orgasmo, sintomas depressivos, diminuição da energia vital, aquele cara que está meio cansado, que não está com vontade de namorar com a mulher. Então, todos esses sintomas. E aí a gente vai pedir os exames. São basicamente dosagens muito simples, a testosterona e, às vezes, dependendo do laboratório, a gente pode dosar a testosterona livre. Mas mesmo essas dosagens ainda são controversas. Então, essas dosagens seriam o que a gente chama para as mulheres de reposição hormonal? É a mesma coisa? Quando a gente tem a diminuição clara desses hormônios, aí fica mais fácil a gente indicar a reposição. Quando essa alteração ela é mais sutil, ela fica no meio intermediário, aí ficam as dúvidas se vale ou não a pena fazer a reposição. E no homem, isso aí seria essa questão da dosagem, né, do hormônio, isso diz que ainda é controverso, mas quando é assim, um leve declínio, tem alguma outra coisa que possa ser feita para ele recuperar, no caso, por exemplo, um desejo sexual perdido, que isso afeta muito a qualidade de vida, né? A gente tem que considerar também os outros diagnósticos, os diagnósticos psicológicos, né? A depressão, mesmo que seja um quadro de depressão menor. E quando a gente vai indicar o tratamento, é bem importante considerar que às vezes a gente indica como uma forma que a gente chama de teste terapêutico. Há mais ou menos uns 15 anos atrás existia aquele ranço dos anos 70 de que hormônio masculino era bomba e era ruim, né? Hoje já temos muitos estudos dizendo que não altera a incidência de câncer, que ele pode ser usado de forma segura com acompanhamento médico em doses terapêuticas, não em doses muito altas como se usam por exemplo, os fisiculturistas. Isso que eu ia lhe perguntar também. Quando um jovem resolve apostar num hormônio para tentar ganhar a massa muscular que deseja, o corpo que deseja, isso pode ter consequência imediata ou vai ser a longo prazo também no futuro? Não. O que a gente vê quando o uso do hormônio por atletas e amadores, os fisiculturistas profissionais, eles usam, isso vem da década de 70, isso é bem claro e bem exposto. Esses indivíduos profissionais, eles fazem, em geral, acompanhamento médico. Agora, os amadores, que é aquele garotão de 18 anos, magrinho, que quer dar uma melhorada, né? Para poder pegar as gatinhas, pois esse indivíduo ele faz um uso, em geral, de drogas não convencionais, uma reposição, em geral, muito perigosa, e a principal causa é a toxicidade ao fígado. E o que é que ele sentiria aí de problemas por conta disso, assim? Tem como ele perceber em sintomas que aquilo que ele está tomando vai fazer mal? Sim. Basicamente essa toxicidade ao fígado, né? Alterações hepáticas e eventualmente quadros inflamatórios do fígado. Né? E o urologista, doutor, os homens, eles procuram o médico em que situações, assim? E com que idade eles procuram e o que é que deveria ser o ideal? Bom, por conta dessa ajuda que a mídia vem nos dando, realmente os homens começaram a procurar a partir dos 40 anos. Isso nos últimos 5 anos tem sido bem nítido e bem fácil de ser percebido. 5 anos atrás já não era tão assim, mas principalmente quem empurravam eram as mulheres. As mulheres empurravam os indivíduos. Eles procuram, em geral, a partir dos 40 anos e a pergunta que eles não fazem é em relação à rotina. Fazer exames de prevenção de câncer de próstata. Uma curiosidade, existe profissional urologista mulher?
Eles são cerca de 2 a 3% no Brasil. Algumas se dedicam à parte de incontinência urinária, outras à uropediatria e outras à parte de urologia, andrologia. Né? Fica mais complicado por conta do machismo, né? Falando disso, a gente podia tocar em outro assunto que é importante, que é o exame de próstata, né? Para diagnosticar o câncer de próstata, que costuma ser um procedimento mais temido pelos homens. Mas será que ainda é assim? A nossa equipe de reportagem foi às ruas saber se eles estão se cuidando. O senhor se cuida? Me cuido. Qual foi a última vez que o senhor foi ao médico? Eu não me lembro mais não. Não, é certo a gente ir, né? Mas Por que o senhor não vai? eu sou descansado mesmo. Me cuido. Vai ao médico? Vou. Qual é a sua idade? 52 anos. O senhor já fez o exame de próstata? Não, vou fazer agora. O senhor já fez o exame de próstata? Ainda não. Isso lhe preocupa? Com certeza. Então por que o senhor não fez ainda? Vou fazer. O senhor já fez o exame de próstata? Já. PSA e a próstata também. Deu tudo normal? Tudo normal. Quando o senhor estiver na faixa dos 50, o senhor sabia que já vai ter que fazer o exame da próstata? Pretendo fazer antes. Por que antes? Quanto mais cedo detectar o problema, se existir, melhor para buscar a cura e restabelecer a saúde. Infelizmente, tem que tirar o preconceito de lado, né? Certo? Em primeiro lugar, a saúde, não é isso? Tem gente que fica naquele problema de dizer, não, eu não vou me expor. Mas a gente tem que se expor. Aí isso é besteira, viu? Porque o homem, quando nasce para ser homem, é o mesmo homem. Você é casado? Sou. Sua esposa lhe apoia? A minha esposa, com certeza. Ela é que me empurra. Uma coisa tão simples que pode deixar de existir e por causa do preconceito, às vezes o cara vai até a morte. É isso aí. Doutor Ariel, o que você achou dessas opiniões? Eu acho que tem 2 indivíduos aí que foram bem esclarecedores da importância da prevenção. Primeiro que a prevenção ela é um programa. E quando a gente fala de prevenção, na verdade a gente não é exatamente prevenir, mas é encontrar no começo. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele não é uma doença que dá sintomas cedo, assim como é o câncer de colo de útero, né? Não vai fazer prevenção de câncer de colo de útero. Por quê? Porque são doenças que precisam ser detectadas bem no comecinho, nesse momento são mais fáceis de tratar. Aquele senhor falou até a questão de indivíduos de fazer antes dos 50 anos. O programa foi idealizado para ser feito em indivíduos acima de 45 anos, quando não tem nenhum parente de primeiro ou segundo grau com câncer de próstata, acima dos 40 quando tem. Essa é a ideia. Existe realmente ainda uma resistência. Essa resistência tem a ver muito com o machismo típico do latino. Mas isso vem diminuindo muito. As pessoas vêm se conscientizando e vêm vendo também de que o exame não é essas coisas todas não, né? Não é essa invasão tão grande. É desagradável, mas também é suportável. Dura mais ou menos quanto tempo o exame, para quem tem dúvida? Não, é muito rápido, não dura nem um minuto, é um exame muito rápido. Além do exame de toque que a gente conhece, tem o PSA, né, que é o de sangue. Esses exames, eles são necessários fazer os 2 juntos ou um pode substituir o outro? Costumo dizer aos meus pacientes que a prevenção do câncer de próstata é um casamento. Precisa da homem e precisa da mulher. Então precisa do PSA e precisa do toque. É evidentemente que às vezes o paciente diz, não, eu não vou fazer o toque nunca. Não, você não faz o toque nunca. Mas faça pelo menos o PSA, se acompanhe com ele. Mas esta é uma situação não ideal. O programa foi feito para PSA, toque retal, naquelas condições que eu falei. Para esclarecer, por que esse exame é importante? Ele parece que ele encontra de forma mais correta do que o sangue? Como é que seria assim? Por que ele seria o ideal? É porque juntos eles conseguem identificar o maior número de casos na fase inicial. E quando a gente faz o toque também, a gente vê se a próstata está aumentada, porque tem uma outra doença que não é o câncer de próstata, que é o crescimento benigno, que muitas vezes é associado à andropausa. Esse crescimento, sim, ele dá sintoma urinário, jato fraco, acordar à noite para urinar, a gente detecta só fazendo o toque. Então, o senhor deixou um conselho aí para os homens que estão assistindo o programa, para se cuidarem, né? Não esperar só a mulher marcar a consulta. Acho que o principal conselho é tentar passar por cima dos mitos e procurar o profissional médico. Hoje nós, como médicos, somos muito abertos e temos uma tendência de tentar considerar o indivíduo o máximo como um ser humano e ajudar da melhor forma possível. Nós somos servos dos nossos pacientes. Ok, doutor Ariel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e aguardo uma próxima oportunidade. É uma satisfação. A gente vai para o intervalo agora. Você sabia que os homens também podem ter câncer de mama? A gente fala sobre isso no próximo bloco.